Olá, vamos conversar sobre um assunto que é simplesmente a base de muitas discussões no direito civil, a responsabilidade civil. Basicamente, a gente vai entender o que a lei diz sobre aquela situação em que alguém causa um dano e, por isso, tem o dever de indenizar. E olha, antes da gente começar para valer, já sabe, né? Deixa aquela curtida e segue a gente para não perder os próximos conteúdos. Esse apoio faz toda a diferença para nós. Vamos partir de uma pergunta bem prática, uma coisa que todo mundo já pensou em algum momento. O que acontece quando o que uma pessoa faz acaba causando um prejuízo para outra? Pode ser, sei lá, uma batida de carro, uma ofensa nas redes sociais, um produto que veio com defeito, enfim. Como é que o direito lida com isso? Então, a resposta que o mundo jurídico dá para essa pergunta é o que chamamos de responsabilidade civil. Pensa nela como uma obrigação que nasce ali naquele momento. De um lado tem a pessoa que causou o dano e agora tem o dever de reparar. E do outro, claro, a vítima, que passa a ter o direito de ser compensada por esse prejuízo. Mas, para essa obrigação de indenizar realmente existir, a lei é bem clara. Ela exige a presença de 3 elementos, 3 ingredientes essenciais. É como se fosse uma receita de bolo, sabe? Precisa ter a conduta humana, o dano e o nexo causal, que é o que liga os 2 primeiros. Se faltar qualquer um desses, a receita desanda. Não existe responsabilidade. O primeiro ingrediente, então, é a tal da conduta humana. Isso pode ser tanto uma ação, ou seja, fazer alguma coisa, como bater no carro da frente, quanto uma omissão, que é deixar de fazer algo que deveria. Tipo um médico que não presta o socorro necessário. O ponto-chave aqui é que tem que ser um ato voluntário, tá? Depois vem o dano. Aqui a lógica é bem simples. Se não tem dano, não tem o que reparar, certo? Esse dano é basicamente uma lesão a um direito, a um bem que a lei protege. E ele se divide em 2 grandes categorias. O material, que é aquele que mexe com o bolso, com o patrimônio, e o moral, que atinge a pessoa, a honra, a imagem. E para fechar a nossa receita, o nexo causal. Esse aqui talvez seja o elemento mais técnico. Pensa nele como uma ponte, que liga a conduta ao dano. É fundamental provar que foi aquela atitude específica que provocou aquele resultado. Se o dano ia acontecer de qualquer jeito ou foi por outro motivo, essa ponte se quebra e o nexo deixa de existir. Agora, olha que interessante essa distinção. O dano material é fácil de entender. É o prejuízo no bolso mesmo. O dinheiro para consertar o carro, a conta do hospital. Já o dano moral, esse é a ferida na alma. É a dor, a humilhação, a angústia. Um busca devolver o que foi perdido em dinheiro, o outro tenta de alguma forma compensar o sofrimento que não tem preço. Mas atenção, hein? Não é qualquer chateação do dia a dia que vira dano moral. O próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já deixou isso bem claro. Para ser considerado dano moral, o sofrimento tem que ser sério, tem que ser algo que foge do normal e que mexe de verdade com o psicológico da pessoa. Aquele mero aborrecimento, sabe? Não costuma ser o suficiente. E só uma pequena pausa aqui. Se essa nossa conversa está sendo útil, que tal compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? É o melhor jeito de apoiar o nosso trabalho e ajudar o canal a crescer. A gente agradece demais! Ok, então a gente já tem os 3 elementos: conduta, dano e nexo causal. Mas e a culpa? A pessoa que causou o dano precisava ter a intenção ou ter sido negligente? Será que a culpa é sempre necessária? Vamos ver como isso funciona. E é aqui que o direito se abre em 2 grandes caminhos. De um lado, a gente tem a responsabilidade que a gente chama de subjetiva. Essa é a regra geral e nela precisa provar a culpa. Do outro lado, tem a responsabilidade objetiva, que é a exceção. Ela se baseia na ideia de risco e, por isso, não precisa discutir se houve culpa ou não. Então, na maioria dos casos, no nosso dia a dia, o que vale é a responsabilidade subjetiva. Isso significa que a vítima não precisa provar só a conduta, o dano e a ligação entre eles. Precisa ir além e provar também que quem causou o dano agiu com culpa, seja por não ter tomado cuidado, o que a gente chama de negligência ou imprudência, ou por ter feito de propósito, que é o dolo. Já a responsabilidade objetiva aparece em situações bem específicas que a própria lei define. Um exemplo clássico é a responsabilidade do Estado pelos atos dos seus funcionários, ou de uma empresa que trabalha com uma atividade de risco, como o transporte de produtos químicos. Nesses casos, a conversa é outra. Basta provar a conduta, o dano e o nexo. A culpa se torna irrelevante, porque a ideia é: quem cria um risco para a sociedade tem o dever de reparar os danos que esse risco causar. Agora, uma boa pergunta.
Essa corrente que liga a ação ao dever de indenizar, ela pode ser quebrada? Quer dizer, existem situações que fazem essa obrigação simplesmente desaparecer mesmo que tenha acontecido um dano? A resposta é sim, existem. São as chamadas excludentes de nexo causal. Pensa num evento da natureza totalmente imprevisível e inevitável, tipo um desastre natural. Isso é o caso fortuito ou força maior. Ou então quando o dano aconteceu por culpa total da própria vítima. Ou ainda, em algumas situações, quando a culpa é de uma terceira pessoa. Nesses casos, a obrigação de indenizar some. Então, resumindo a história toda, entender como a responsabilidade civil funciona é uma ferramenta poderosa para a gente proteger nossos próprios direitos. Saber quando nasce o dever de indenizar e quais são as regras do jogo é o que nos permite buscar justiça quando a gente sofre algum tipo de dano. E com isso, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito, muito obrigado mesmo pela companhia até aqui. E para quem curtiu e quer continuar nesse bate-papo, fica o convite. Segue o Direito Cast lá no Spotify, tem muito mais conteúdo por lá, em áudio, para ouvir onde e quando quiser. E não custa lembrar, deixar o like aqui faz uma baita diferença. É um gesto simples, mas que mostra pra gente que o conteúdo foi relevante e nos dá aquele gás para continuar produzindo. E claro, para mais conteúdos nesse formato de vídeo, é só procurar por Direito Cast em outras plataformas, como o YouTube ou o TikTok. A gente espera continuar essa conversa por lá. Até a próxima!